Saber que você hoje se tornou um milagre da Eucaristia. Não é um milagre qualquer, né? É um milagre tão escondido, porque a Eucaristia é muito escondido. E a sociedade nunca vai ver a Eucaristia. Assim como não vê os pobres também. E ali se encontra o carisma nosso, ele faz com que o divino se encontre no humano mais desumano que existe, que é naquele que está lá onde o mundo despreza, né? O mundo despreza a Eucaristia e o mundo despreza também o pobre mais miserável na sua dignidade. É ali que eu tenho que me encontrar. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. 2 versículos tirados do Evangelho de São Mateus, inspiração para uma vida inteira, segredos para encontrar o sagrado nos dias de hoje. Comunidade Milagre Eucarístico, um carisma novo a serviço da Igreja e do mundo. Já há muitos anos ouvi falar de uma freira que cantava rap, que atraía os jovens pela sua música, mas principalmente pela sua alegria contagiosa. Queria conhecê-la. Meu nome é Robert, sou teólogo e lhe convido a vir comigo conviver com a comunidade Milagre Eucarístico. A experiência sua com o rap lá atrás é uma sementinha da comunidade, hoje, eu não sei se eu posso falar comunidade ou congregação Milagre Eucarístico. Sim. Como é que foi essa trajetória, desde essa sementinha até essa árvore hoje, né, que dá fruto já para a igreja, né? Então, eu gosto sempre de voltar, porque a gente sempre tem uma história. Eu tenho certeza, como o bispo uma vez falou para mim, o Dom Peruso, ele falou para mim, olhando para mim, para o meu nada ali diante dele, chorando, que eu não sabia o que eu fazia. Ele falou assim, como pode? Não nasceu do nada isso aqui. Nasceu de algo muito profundo. E senti o milagre eucarístico dentro de mim, senti que Deus estava me chamando para uma nova missão, a qual eu estava totalmente despreparada, não conhecia, era algo novo. E essa sementinha do milagre eucarístico foram onde eu vi que aos poucos foram se revelando através de muitas curas. Eu tive muitos milagres na minha vida, de feridas que eu tinha que foram curadas instantaneamente diante da Eucaristia. Foi a copiosa redenção que me mostrou um milagre e que hoje se revela através dos jovens que moram comigo, das irmãs que moram comigo, que vêm de todo lugar do Brasil, pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. Por exemplo, nós trabalhamos com moradores de rua, então nós acreditamos que eles são sagrados, muito mais que eles são o próprio Jesus. Mas como assim eles são Jesus, né? Ver Jesus naquele que muitas vezes é menosprezado, que muitas vezes é rejeitado, que é ignorado na sua dignidade. Então ali também está o sagrado. A senhora vê também estes pobres como um sacramento, assim como a Eucaristia é um sacramento, aquele que se dá para poder dar a vida também, através da Eucaristia, mas através da pessoa pobre, ou seja, a comunidade de vocês percebe essa relação do pobre e da Eucaristia? Sim, sim. Se alguém bater na porta, dê comida que sou eu, sim, o sacramento. Né? Porque o programa de vocês, vocês não me perguntaram ainda, mas porque Em Busca do Sagrado é uma frase que me chama muita atenção, né? E muitas pessoas pensam que o sagrado é o Cristo que está ali na Eucaristia, lá na capela. Mas toda a criação, né, é sagrada, porque Deus, o sagrado criou. E tudo que nós tocamos é sagrado. E o Jesus de rua, principalmente esse que é o mais necessitado, porque Jesus no seu apostolado, 3 aninhos, ele soube viver isso muito bem. Jesus, ele ia para as aldeias, fala muito nas aldeias, nos evangelhos. Não fala que ele estava lá na cidade, ele ia para o rico também, ele fez muito isso. Mas quem mais ele buscou?
As aldeias eram os lugares onde ficavam os mais pobres, os mais fracos, os marginalizados, os leprosos. Os moradores de rua a gente chama de Jesus, a gente não fala que é morador de rua. Às vezes, andando na rua, lá do outro lado, eles gritam, irmã Inês, eu olho, eu te amo. Aí não tem como você não ver que é Cristo falando aquilo para você. Para mim, a oração. Aquilo ali é um gesto sublime de oração, sabe? É uma resposta da minha oração. Nosso carisma é de ser carne, ser sangue, para as pessoas que não têm mais prazer de viver, que não têm mais alegria, ser esperança, ser amor. Tudo isso é o nosso carisma. Então é algo muito na carne, muito ao mesmo tempo que é na carne, que é no humano, é no divino. Um carisma do fundador é uma experiência no espírito vivida pelo fundador ou fundadora de uma expressão de vida religiosa. Essa experiência é transmitida aos seus discípulos através das palavras, mas principalmente através da sua vida. Essa experiência passa pela vivência do Evangelho de Jesus Cristo de uma forma totalmente nova. Aqueles ou aquelas que são atraídos por esse jeito novo de viver passam então por etapas de formação. Quem está em busca de Deus não mede esforços para encontrá-lo. A busca pelo sagrado exige sairmos de nosso conforto e nos colocarmos a caminho. Em Alagoas, né, ali num retiro vocacional de carnaval, a Madre Inês foi pregar lá na época, isso em 2010. E daí eu já estava em discernimento vocacional, é claro. E quando a conheci ela ali pregando, falando ali da Divina Providência, dos testemunhos que elas vivem, das experiências que ela partilhava aquilo. Então era tudo o que eu queria viver, encaixou, era uma coisa que eu pensei, é isso que eu quero para a minha vida. Ana Maria, você usa um hábito, mas você não é religiosa. Você é postulante. O que é ser postulante? O que é ser postulante? É um segundo passo assim, da vida religiosa, né? Eu já passei pelo aspirantado, que eu entrei no Milagre Eucarístico com 15 anos. Então, nesse período dos 15 até os 17, eu era aspirante. Então, eu estava o quê? Aspirando da vida religiosa, né? Então, daí, depois desse aspirantado, tem o postulantado, que a vida religiosa ela é feita de passos, né? Quando a gente entra. Que é o quê? É um tempo de você preparar o seu coração, você discernir se é aquilo mesmo que você quer para você, né? Então, é um tempo de você estar com Deus, de buscar Deus, né? De estar aos pés de Jesus. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu desejo, né? Porque ser religiosa é algo muito, muito sério, né? Não é qualquer coisa, né? Um religioso, um consagrado, né? Somos escolhidos por Deus, então tempo de discernimento, né? É aquilo mesmo que eu quero, né? Até para poder depois receber mais uns votos, que é o noviciado, e assim professar os outros votos, né? Futuramente. É muito gostoso sentir Deus tão perto através da Divina Providência. Tem muitas pessoas que assistem nosso programa, são católicos, outros tantos são evangélicos, mas muitos não têm nenhuma religião e não sabem do que você está falando de Divina Providência. O que é essa Divina Providência? Quando nós chegamos aqui na ilha, que abrimos a casa, chegando ali na novena, é a sensação que daí começamos do zero, por aqui eles desconheceram totalmente. E a Divina Providência, alguém chegou e me disse, irmã, amanhã tá tendo uma feira ali na pracinha, você vai lá comprar legumes, verdura, alguma coisa que você precisa. Daí eu olhei para ela e disse, não, nós não compramos nada. Daí a pessoa ficou com aquilo, né, escutou, não foi nem a mesma. Ela escutou e chegou e me disse assim, irmã, mas como assim vocês não compram nada? Vocês pedem às pessoas? Eu falei, não. Nós vamos diante de Jesus, na capela, diante de Jesus Eucarístico, e ali nós louvamos a Deus pelo que temos e pelo que não temos. A pessoa, onde quer que esteja, Deus toca no coração para ela doar algo, aquilo que a gente louvou. E por coincidência, essa mesma pessoa que questionou o nome ali naquele momento, ela disse, aí tá, isso foi na novena na quarta-feira. Na próxima quarta-feira, ela vem e traz para nós, por exemplo, uma sacola de peixe. Sendo que durante aquela semana, naquele louvor, eu louvava pelo peixe, vontade de comer peixe. E coincidiu que ela, irmã, eu trouxe para vocês. E foi a mesma que perguntou o que é a Divina Providência. E partilhei para ela, é isso aqui. Nossa, a mulher se emocionou, chorou. Entre outros e outros testemunhos, se fosse aqui relatar certinho.
né, de como que funciona. É assim, nós vamos na capela, louvamos Ele pelo que temos e o que não temos, e Deus nos concede através de você, de alguém, entende? Desse jeito que funciona. Um dos momentos mais lindos que vivi nesse programa foi ter visitado uma das casas da comunidade Milagre Eucarístico que fica na Ilha do Mel, no litoral do Paraná. Estar em contato com a natureza, partilhar da alegria da Madre Inês e das suas filhas espirituais foi um presente de Deus para mim. Falar do sagrado é falar do primeiro livro que Deus nos deixou para conhecê-lo, a natureza, a criação, a vida. Como é que a senhora percebeu assim essa missão aqui na Ilha do Mel, da comunidade Milagre Eucarístico? O que é o especial aqui na ilha? Eu percebo assim que o especial é a necessidade de pessoas que venham evangelizar. Tem muitas famílias aqui, crianças como nós vimos, adolescentes, que muitas vezes necessitam que seja apresentado Deus para eles. E para nós foi muito importante esse convite que nós recebemos, o milagre eucarístico, porque é isso que nós queremos. Nós queremos ir até a pessoa onde ela está e vir aqui na ilha, nesse lugar tão lindo, apresentar uma vida nova. Para nós é maravilhoso. Eu vejo assim que, daquilo que eu estou experimentando com vocês, né, a Ilha do Mel aqui é um lugar de preservação, né? Vocês têm uma missão de resgatar a dignidade das pessoas, mas eu vejo também no sentido de resgatar a dignidade da criação, da coisa criada. Talvez em outros espaços que vocês estejam, essa beleza que a gente vê aqui, ela não está tão bem cuidada, né? Como é que é essa missão, esse chamado de Deus? E como que a gente, como cristão, deve enxergar esse cuidado com a casa comum, com o mundo? Então, nós vemos o apelo mesmo da campanha da fraternidade, né, para preservar essa natureza, preservar o bem comum, a casa, a própria casa que Deus nos deu. Olha isso aqui, natural. E o ser humano, ele está em cima de construções e muitas vezes esquece essa saúde, né, que nós recebemos, assim, tanto física como espiritual. Como é que a senhora enxerga o nome, especificamente o detalhe de milagre eucarístico, que é um milagre, né? A senhora é um milagre também, presenciou milagres na sua vida também, presencia milagres na vida dos outros. A senhora acredita em milagres? Muito. Eu sempre falo que eu sou um milagre, sabe? Só pelo fato de estar respirando, vendo, né? Falando, ouvindo, sentindo, tocando. Tudo isso para mim é um milagre. Cada dia que nós acordamos, não precisa milagre maior do que isso. Então, muitas pessoas estão esperando o extraordinário do milagre. E, na verdade, o milagre ele está no ordinário. Está nisso aqui, ó, no se molhar muitas vezes, né? No cotidiano, no ordinário da coisa. Isso é fantástico, maravilhoso. Não tem nada que pague isso aqui. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, e a gente estava conversando com as noviças, postulantes, né? Na verdade, com as postulantes, é o fato de ter meninas novas assim em volta da senhora, que muitas vezes vê a senhora como mãe, como aquela que cuida, e elas se veem assim, admirando a senhora por tantas qualidades, tantos adjetivos. Como é que a senhora vê essa relação de mãe mesmo, né? Tanto cuidando das coisas físicas, né? Mas também cuidando do aspecto vocacional, espiritual, conduzindo. Eu vejo como um presente de Deus. Agradeço muito a Deus por esse chamado, sabe? Eu nunca imaginava a gente renuncia, né? Ou deixa um casamento, ter filhos e de repente Deus coloca nas nossas mãos jovens de tantos lugares e jovens que acreditam naquilo que a gente faz. Então, para mim, é uma forma... Tem dia assim que eu fico pensando como agradecer a Deus por Deus ter confiado a mim um carisma, uma vida que você mesmo viu, são muitas vidas, e poder refletir isso para elas.
Muitas vezes eu olho para elas, para os jovens que moram comigo e para aqueles que a gente atende. E eu percebo que eles estão esperando algo que eu apresente para eles. E eu fico pensando, o que eu vou apresentar? E muitas vezes eu fico pensando, né? O que eu vou apresentar para esses jovens? Aí eu lembro do fato de ser milagre eucarístico. Sabe? Esse mistério tão grande que Deus revelou no meu coração. Não tenho palavras. Não tenho. Eu só digo assim, obrigado, Senhor. E espero mais um dia para mim poder ver o que Deus vai querer que eu faça. Que nós possamos fazer para contemplar tudo isso. Quando pensamos em um fundador ou uma fundadora de ordem ou de congregação religiosa, pensamos imediatamente em São Bento, São Francisco, São Domingos. Imaginamos sempre alguém do passado. Mas Deus continua chamando homens e mulheres para seguirem a Ele de forma mais radical e se consagrarem em uma vida comunitária. Assim é a Madre Inês. Nós necessitamos muito de pessoas que nos conduzem a Deus, né? Sempre nós necessitamos de alguém que possa nos dar uma palavra, que possa nos conduzir. E esse é o papel da Madre na comunidade, né? Por que Madre? Madre é mãe, então é aquela que nos conduz, aquela que nos ensina, né? Então eu vejo em vários aspectos, né? Cada profundidade das experiências com a Eucaristia, na adoração, nesse desejo de ser religiosa, no sorriso dela, na misericórdia, no amor, né? Todas as qualidades que existem nela que refletem Deus para nós, né? Então, assim como Paulo imitava Jesus, nós procuramos se assemelhar ao coração dela, né? A experiência que ela viveu da comida, se bater na porta da comida que sou eu. Isso aí está encarnado em nós. Né? É algo que a gente experiencia com ela diariamente quando eles batem lá na porta, porque não para, é semanalmente. Semana, né, de segunda a segunda, eles batem na porta lá em casa, né? E sempre ela vai, prepara o prato com o maior carinho e o melhor é para eles, né? E ela fala para nós assim, não, esquenta direitinho, põe. Então ela está sempre ali com esse cuidado. E isso a gente pega da fonte, né, que é ela. A gente busca lá no mais profundo que está dentro dela. Busca do sagrado todos os dias também na pessoa do irmão. De olhar para ele e enxergar Deus em meio a tantas... Mas você vê ali a presença do sagrado, a presença do Cristo. E é isso que nos une, eu acredito. Como você viu, eu sou de Alagoas, outra irmã de um outro lugar, outra de outro. E ali acontece essa busca do sagrado e torna-se o objetivo de todas. Ver o sagrado naquela pessoa que veio ali, trazer a providência para nós. Ver o sagrado naquela pessoa que nos ajuda. Ver naquilo que Deus criou, naquilo que Deus nos deu. Então o sagrado é isso. É também a missa, é a Santa Eucaristia, é Jesus, é assim também, né? Mas não só se limita a isso, né? Sabe aquela sensação, aquela vontade de estar na eternidade? É porque o sagrado está em volta de mim. Tudo é sagrado para mim. O céu da cor da minha alma. Várias vezes a Madre Inês repetiu essa frase enquanto gravávamos com a comunidade. Eu diria mais ainda, infinita como o céu, profunda como o céu, elevada como o céu. Levo comigo daqui a beleza de conviver com essa comunidade de buscadoras de Deus, buscadoras do céu, buscadoras do sagrado. Elas não me falaram, mas eu vi, o tempo todo eu vi, que a alegria é uma característica de quem está buscando. Não sem dificuldades ou provações, é claro, mas uma alegria de quem já foi encontrado por Deus. Uma alegria que eu também quero carregar em minha busca pelo sagrado.